Vincent Willem van Gogh foi um pintor pós-impressionista holandês. Criou várias obras ao longo de pouco mais de uma década. Suas obras incluíam paisagens, natureza morta, retratos e autorretratos, caracterizados por cores dramáticas e vibrantes, além de pinceladas impulsivas e expressivas como em A Casa Amarela, quadro criado em 1888, casa onde viveu o pintor. O Autorretrato com a Orelha Cortada, quadro criado em 1889. Os Girassóis, quadro criado em 1889 também. E o mais famoso de todos, denominado A Noite Estrelada. Van Gogh pintou esse quadro no meio de um colapso nervoso, quando ele estava internado em um hospital psiquiátrico. Vicente não pintava aquilo que via, como ele mesmo disse. Eu sonho com minha pintura, então pinto meu sonho. Acho que isso explica a genialidade louca dele. Van Gogh nasceu em uma família de classe média alta e começou a desenhar ainda criança. Desde pequeno era descrito como uma criança quieta, séria e pensativa. Quando jovem trabalhou como vendedor de arte. Estava sempre viajando, mas acabou entrando em uma depressão profunda depois de se mudar para Londres. Ele até trabalhou como missionário protestante na Bélgica, mas durante todo esse tempo enfrentou problemas de saúde e solidão. Durante sua vida, Van Gogh teve diversos episódios psicóticos e delírios. Em uma briga com um dos seus amigos, terminou com um momento de fúria, onde acabou cortando uma de suas orelhas. Depois disso, passou um tempo internado em vários hospitais psiquiátricos. O agravamento da sua depressão levou o pintor a disparar um tiro no próprio peito no dia 27 de julho de 1890. Ele acabou falecendo 2 dias depois disso devido ao ferimento, mas há uma teoria de que Van Gogh na verdade foi assassinado, segundo o fornecedor de tintas e guardião de algumas de suas obras. Se ele realmente quisesse se matar, atiraria na cabeça ou na boca, não no peito, mas isso é apenas uma teoria. Van Gogh não obteve sucesso e nem reconhecimento durante a sua vida. Era encarado como um louco fracassado. Acabou sendo conhecido somente após seu suposto suicídio, mas com o passar do tempo, Van Gogh passou a existir na imaginação pública com a essência de um gênio não compreendido, o artista, onde a loucura e a criatividade convergem. O homem que transformou sua dor em arte. Só é possível saber todas as informações devido a centenas de cartas trocadas de 1872 a 1890 entre Vicente e Theo. Na vida de um pintor, a morte talvez não pareça algo difícil de acontecer. Eu mesmo declaro que não sei nada sobre isso. Mas a visão das estrelas sempre me faz sonhar. Por que, digo a mim mesmo, os pontos de luz no firmamento são inacessíveis para nós? Talvez precisemos da morte para alcançar uma estrela? E morrer de velhice para chegar lá a pé? No momento eu vou para a cama, porque é tarde. E desejo-lhe boa noite e boa sorte. De coração aberto. Com amor, Vincent. Giovanni Felpelpi, mais conhecido como Sandro Botticelli, nascido em Florença, na Itália, no dia 1º de março de 1445. Considerado um dos maiores pintores do Renascimento artístico na Itália. A origem do nome Botticelli veio de seu pai, Mariano da Vigni, que teria confiado a um alferes de nome Bottitello, que lhe teria transmitido os segredos da arte e o apelido de Botticello, que significa barrilzinho. Assim, biógrafos afirmaram. E por fim, Botticelli faleceu em Florença, na Itália, no dia 14 de maio de 1510. A Adoração dos Magos é uma das mais famosas obras do pintor renascentista italiano Sandro Botticelli, na qual manifesta sua crença mediante a convergência de todas as verdades em uma só. Ela trata o evento conhecido como Adoração dos Magos, criação entre 1475 a 1476. A Última Comunhão de São Jerônimo é uma pintura do mestre renascentista italiano Sandro Botticelli, concluindo entre
1494 e 1495. Está agora no Metropolitan Museum, em Nova York. O Nascimento de Vênus é uma pintura de Sandro Botticelli, encomendada por Lorenzo di Pierfrancesco de Medici para a Villa Medicina de... Botticelli foi capaz de criar efeitos diferentes, adicionando óleo ou água à sua pintura. Ele usou a tempera misturada com óleo, conhecida como tempera grassa, para cores mais opacas, mais cheias e fortes. Tempera diluída em água lhe permitiu criar esmaltes translúcidos como um vidrado de cores. As cortinas e véus transparentes usados por muitos dos seus temas foram pintados com camadas de esmalte branco diluído. Quando a tempera seca, as cores se suavizam e se desvanecem. Botticelli frequentemente fazia com que elas voltassem aos tons originais, aplicando uma generosa camada. Bom dia, boa tarde, pessoas. Eu me chamo Wesley e eu, junto com meus colegas, criamos esse vídeo para falar um pouco do grande pintor e filósofo Leonardo da Vinci. Estão preparados para aprender um pouco mais? Vou deixar agora vocês com a apresentação e esse ótimo vídeo. Até mais. Leonardo de Piero da Vinci, mais conhecido como Leonardo da Vinci, foi filho de uma mulher chamada Caterina de Mellipe, que pôde ter sido uma escrava que um nobre florentino deixou como herança para o pai do artista, Messer Piero de Antônio da Vinci, com o qual teve um filho quando ainda estava casado com outra mulher. Leonardo nasceu em 15 de abril de 1452, na República de Florença. Foi um polimata nascido na atual Itália e uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento, que se destacou como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Considerado um dos maiores pintores de todos os tempos, passou seus últimos dias em Clos-Luce e veio a falecer em 2 de maio de 1519, aos 67 anos, vítima de um derrame. Leandro da Vinci, ele viveu com a mãe até os 4 anos de idade e depois foi morar com a avó paterna. Ainda criança, revelou a vocação para o desenho e a pintura. Com 16 anos, ele foi levado para a Florença. Da Vinci deixou um grande legado artístico, principalmente no que diz respeito às suas obras. Criou técnicas que até nunca tinham sido utilizadas e transformou o mundo das artes. E já nas esculturas utilizadas, o uso perspectiva para modelar objetos em superfícies bidimensionais e até tridimensionais nas artes plásticas. Foi um dos primeiros italianos a usar a técnica de óleo sobre tela. Geralmente, retratava em suas pinturas temas religiosos. Em sua trajetória como artística, Da Vinci criou mais de 30 obras, contudo, nem todas foram concluídas. É o caso da Adoração dos Magos, São Jerônimo no Deserto. Inúmeros desenhos, esboços e páginas de notas foram encontrados após sua morte. Mona Lisa, ou A Gioconda, é a mais notável e conhecida obra de Leonardo da Vinci, um dos mais eminentes homens do Renascimento italiano. Sua pintura foi iniciada em 1503, terminando-a 3 ou 4 anos mais tarde. O quadro representa uma mulher com uma expressão introspectiva e um pouco tímida. O seu sorriso restrito é muito sedutor, mesmo que um pouco conservador. O seu corpo representa o padrão de beleza da época de Leonardo. Este quadro é provavelmente o retrato mais famoso na história da arte, se não o quadro mais famoso e valioso de todo o mundo. Poucos outros trabalhos de arte são tão controversos, questionados, avaliados, elogiados, comemorados ou reproduzidos. A pintura a óleo sobre madeira de álamo encontra-se exposta no Museu de Louvre, em Paris, e é uma das maiores atrações. Na primeira epístola aos Coríntios está a primeira menção conhecida da Última Ceia. Os 4 evangélicos canônicos afirmam que a Última Ceia ocorreu perto do final de Semana Santa. Após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, em que Jesus e seus discípulos dividiram a refeição antes que fosse crucificado no final de semana.
Durante a ceia, Jesus previa sua traição por uns discípulos ali presentes e antecipa que antes do almoço do dia seguinte, o apóstolo Pedro iria negar conhecer Jesus. Os 3 evangélicos sinóticos a primeira epístola aos Coríntios inclui um relato de instituição da Eucaristia, na qual Jesus reparte o pão entre os discípulos dizendo: "Este é o meu corpo". O Evangelho de João não inclui esta parte, mas afirma que Jesus lavou os pés dos discípulos, dando-lhes em um novo mandamento: amem os outros como eu vos amei. Reproduz um detalhado discurso a Deus, feito por Deus, chamado os apóstolos que seguiam seus ensinamentos de amigos e não servos. Alguns acadêmicos veem a última ceia a fonte da primeira tradição cristã sobre a Eucaristia. Os entende que relato deriva de prática eucarística já existente no século 9 e 10 e descrito por Tarsila do Amaral foi uma pintora e desenhista brasileira, uma das artistas centrais da pintura brasileira e da primeira fase do movimento brasileiro, ao lado de Anita Malfatti. Tarsila nasceu em Capivari, São Paulo, 1º de setembro de 1886. O quadro Abapuru, pintado em 1928, é sua obra mais conhecida. O nome da obra é de origem tupi-guarani e significa o homem que come gente. Junto com os escritores Oswald de Andrade e Raul Bope, lançou o movimento antropofágico, que foi o mais radical de todos os movimentos do período modernista. O movimento antropofágico foi uma espécie de manifestação cultural e artística que ocorreu durante a primeira fase do modernismo no Brasil. A utilização do termo antropofágico está relacionado à antropofagia, que se refere ao ato de comer ou devorar a carne de outra pessoa. Tarsila do Amaral usava de técnica de pintura com cores vivas e de tinta a óleo. A obra A Cuca, segundo a lenda, é uma velha feia que tem forma de jacaré e que rouba as crianças desobedientes e crianças que não querem dormir. A obra A Negra retrata o mito da negra na formação dos povos brasileiros, elaborada a partir dos relatos contados pelas empregadas negras da fazenda. O Orutu, obra também conhecida como O Ovo, é a obra de arte homenageada hoje pelo projeto Um Pouco de Arte para a Sua Vida. Essas e outras obras que Tarsila usou a tinta a óleo sobre tela. Tarsila do Amaral já foi retratada como personagem no cinema e na televisão, interpretada por Estegóis no filme Eternamente Pagu, 1987, Eliane Guiardi nas minisséries Um Só Coração, 2004. Tarsila morreu em 17 de janeiro de 1973, São Paulo. Tarsila foi homenageada pela União Astronômica Internacional, que em 20 de novembro de 2008 atribuiu o nome Amaral a uma cratera do planeta Mercúrio.